Hoje vamos falar de perigo, um substantivo que indica muito bem o cenário atual de muitos países africanos. Pois é, viver em África tornou-se um perigo, seja porque há guerras ou mesmo má governação que geram miséria e atitudes extremas dos cidadãos, causando assim uma instabilidade geral nesses países. Hoje vamos falar dos 5 países mais perigosos de África. Meu nome é Valdir Simão e você é muito bem-vindo aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal para se tornar um afro-curioso. E como não se fala deste tipo de assunto arbitrariamente, nós iremos nos basear no GPI, que é sigla para Índice de Paz Global. Ela corresponde a um relatório publicado anualmente pelo IEP, Institute for Economics and Peace, ou simplesmente Instituto para a Economia e Paz, que tem por objetivo medir de forma comparativa os ambientes dos países do mundo quanto à sua tranquilidade. Ele faz uma análise nacional e regional, avaliando os seguintes pilares: aceitação dos direitos humanos, níveis de capital humano, distribuição de riquezas, relações com países vizinhos, fluxo de informação livre, entre outros. Então, com base nessa análise, são construídos indicadores que vão dar o veredito final, se o país é pacífico ou não. Nós estamos aqui para falar dos que não são da parte do continente africano. Atenção, podendo haver, fora do continente africano, países mais perigosos, mais do que esses que nós vamos apresentar neste vídeo. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Na quinta posição encontra-se a Líbia, o quarto maior país territorialmente em África. O país islâmico também é o 16º maior do planeta Terra. A Líbia também é abençoada com a 10ª maior reserva comprovada de petróleo do mundo. Sua capital e maior cidade é Trípoli, onde habitam mais de 1 milhão de líbios. A nação conquistou a sua independência da Itália em 1951. Depois disso, apareceu esse senhor, Rei Idris I, que quis transformar a Líbia em um reino ou em uma monarquia de 1951 a 1969. Daí aparece o mito, Muammar Gaddafi, que o derrubou num ataque denominado Golpe Sem Sangue. Ele presidiu a Revolução Cultural da Líbia durante o ano de 1973. Durante esse período, a Líbia era classificada como a nação que mais desenvolvia economicamente no continente africano. Mas isso foi até a morte de Gaddafi na Guerra Civil de 2011. Depois disso, a nação não conheceu uma paz real. E também começou uma segunda guerra civil entre dois governos rivais em Trípoli, apoiados pelo Ocidente. E essa segunda guerra civil tornou-se mais selvagem pela participação de numerosas milícias islâmicas e tribais. Tanto é que as negociações para acabar com essa segunda guerra civil continuam até hoje. Na quarta posição encontramos o Sudão. De acordo com estimativas nacionais de 2022, o Sudão conta com uma população de 47 milhões e é a terceira maior nação por território no continente africano. Até alguns anos atrás, o Sudão desfrutou do status de maior nação em África, antes de se separar do Sudão do Sul em 2011. Outrora colônia egípcia e britânica, o Sudão conquistou sua independência em 1956. Desde então, sofreu o domínio de numerosos regimes militares. O país foi submetido à estrita lei islâmica da Sharia em 1983, sob liderança de Gaafar Nimeiri. Isso fez apenas com que as tensões atingissem um ponto de ebulição entre o norte, que é islâmico, e o sul, que é cristão. As rivalidades entre crenças religiosas, linguagem e poder político explodiram em uma violenta guerra civil entre exércitos governamentais apoiados pela Frente Nacional Islâmica do Norte e os rebeldes do Sul apoiados pela Frente Nacional de Libertação do Sudão.
Isso só terminou quando o Sudão do Sul conquistou a independência total do Norte em 2011. Até 2019, o Sudão sofreu uma ditadura militar que durou 30 anos sob a liderança de Omar al-Bashir, cujas escolhas de governo levaram a uma guerra na região de Darfur em 2003. O líder foi acusado de genocídio étnico, pois no final o seu exército matou entre 300 mil e 400 mil habitantes. Felizmente, um golpe bem sucedido derrubou Bashir em 11 de abril de 2019. A terceira posição ocupa a República Centro-Africana. A República Centro-Africana alcançou sua independência em 1960. Em seguida, sofreu uma série de governantes ditatoriais que incluíram uma breve tentativa de monarquia. Na década de 1990, o clamor pela democracia fez com que o país passasse por suas primeiras eleições multipartidárias, isso no ano de 1993. O primeiro presidente eleito democraticamente foi Ange Félix Patasse. Mais tarde, ele caiu para o general François Bozize durante um golpe de 2003. No ano seguinte, a Guerra de Bush estourou na República Centro-Africana. Embora os tratados de paz tenham sido assinados primeiramente em 2007 e depois em 2011, a guerra recomeçou em 2012. Até ao ano de 2020, a República Centro-Africana ainda sofre com aquela guerra civil que não viu um cessar-fogo definitivo desde que começou em 2012, né? Não obstante, a nação é bem dotada de minerais e recursos valiosos, substanciais, como petróleo bruto, diamantes, ouro, urânio, madeira, cobalto e energia hidrelétrica, juntamente com quantidades significativas de terra arável, mas mesmo assim continua sendo uma das 10 nações mais pobres do mundo. Só para vocês terem uma ideia, o PIB da República Centro-Africana per capita, classificado por paridade de poder de compra, foi o mais baixo no ano de 2017 em todo o mundo. Felizmente, isso vem tendo uma ligeira melhoria nos últimos tempos. Na segunda posição encontramos a Somália. A Somália e seus 15 milhões de habitantes foram considerados o país culturalmente mais homogêneo do continente africano. Aproximadamente 85% dos cidadãos afirmam ser da etnia somali. Algumas minorias vivem principalmente no sul da Somália. As duas línguas nacionais da Somália são o somali e o árabe. A maioria da população adere à fé islâmica como o sunita. Os sunitas são o maior ramo do Islã. Eles se baseiam nos ensinamentos de Maomé e dos 4 califas ortodoxos, que por sua vez os xiitas, que são o segundo maior grupo islâmico, não reconhecem esses califas ortodoxos. Essa é uma das principais diferenças. Em 1969, o Conselho Revolucionário Supremo tomou o poder para estabelecer a República Democrática da Somália, mas isso foi destruído pela Guerra de 1991, uma guerra civil no caso. Essa guerra civil fez com que a maioria de suas regiões voltasse à lei tradicional religiosa. No início do novo milênio, muitas administrações federais se estabeleceram. Os insurgentes sofreram a perda de maior parte de seu território que haviam conseguido tomar nas últimas décadas. Seguiu-se uma tentativa de estabelecer a democracia. Agosto de 2012 viu a aprovação de uma Constituição provisória. O governo federal da Somália surgiu naquele mesmo mês e ano. Mogadishu, a capital, foi reconstruída após mais de 2 décadas de luta. A economia da Somália hoje é altamente informal. Depende fortemente do gado, telecomunicações e somalis estrangeiros que enviam dinheiro de volta para casa para suas famílias. Em 2011, um referendo apoiado pela comunidade internacional para sua independência recebia 98,83% de aprovação.
tornando o país mais jovem de África. Sim, estou a falar do Sudão do Sul, que é classificado como o país mais perigoso de África. A maior cidade e capital é Juba. Infelizmente, a nação experimentou primeiro violência étnica e depois uma guerra civil no ano de 2013. Isso foi até 22 de fevereiro de 2020. Nesse ponto, os dois pretendentes rivais, Riek Machar e Salva Kiir, concordaram com um compromisso de unidade que os levou a formar um governo de coalizão juntos. Com 12 milhões de pessoas que são principalmente tribais, a nação também está entre as nações mais jovens demograficamente na Terra. Cerca de metade da população tem menos de 18 anos de idade. A maioria das pessoas são cristãs, com uma pequena minoria de religiões tribais africanas tradicionais, também presentes no Sudão do Sul. Bom, esses são os países mais perigosos de África. Calma, fique à vontade para visitá-los assim que puder. Comente aí embaixo se você teria coragem de visitar um desses países. Eu visitaria, porque nem tudo é mau, O que eu apresentei aqui são apenas alguns factos. E assim terminamos o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado ou não, porque se trata de uma coisa negativa. Mas mesmo assim, deixe o seu like para ajudar a divulgar o vídeo para que mais pessoas assistam, E se inscreva no canal para mais atualizações e até o próximo vídeo. Valeu!